E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos dar sequência aqui ao nosso curso de Direito do Consumidor. Nós estamos estudando os direitos básicos dos consumidores, né? Direitos esses que estão previstos num rol exemplificativo do artigo 6º do CDC. Nesse vídeo, nós vamos dar sequência ao estudo dos direitos básicos, analisando de forma mais específica o direito à prevenção e reparação aos danos. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, galera. Então, nesse vídeo nós vamos estudar aí especificamente com algumas peculiaridades o direito que o consumidor tem de ser ressarcido de eventuais prejuízos ocasionados, né, no âmbito das relações de consumo, tá? Esse direito que nós vamos trabalhar agora, ele abrange tanto o direito à reparação por danos materiais, né, quanto também a reparação por danos morais. E vamos falar uma ou outra palavra sobre o dano moral coletivo, que hoje é uma realidade no mundo jurídico, embora o assunto ainda seja polêmico. Tudo bem? Vou chamar a nossa lousa para sistematizarmos as informações. Muito bem, meus amigos, então nós estamos aí na sequência do estudo dos direitos básicos, né, do consumidor, artigo 6º, rol exemplificativo do artigo 6º do CDC. O consumidor, ele tem direito à efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e também dos danos morais. Perceba, o Código de Defesa do Consumidor, ele adota o princípio da reparação integral dos danos. Tudo bem? Princípio da reparação integral dos danos. Ou seja, qualquer dano ocasionado ao consumidor no âmbito de uma relação de consumo, né? Esse dano ele deve ser reparado integralmente pelos responsáveis, né, à sua causa. Então, o CDC, ele adota esse princípio da reparação integral dos danos. Então, se eu causei um dano ao consumidor, eu tenho que reparar esse dano integralmente. O que acontece é que nós temos uma exceção a esse princípio, né? Claro, não poderia deixar de ser. Como toda boa regra, tem a sua exceção. Então, a regra é a reparação integral, mas excepcionalmente, é possível que o causador do dano não precise indenizar, não precise reparar a totalidade desse dano. Para que isso aconteça, primeiro nós temos que estar diante de um consumidor, pessoa jurídica. Ok? Então nós vamos, a partir do próximo tema, né, que nós vamos começar o próximo assunto, nós vamos tratar da estrutura da relação de consumo, nós vamos analisar, dentre outros conceitos, o conceito de consumidor. E aí a gente vai reparar que o consumidor, ele pode ser pessoa jurídica, sem nenhum problema, tá? Então, quando o consumidor, ele for uma pessoa jurídica, ele vai poder firmar
um acordo. Um acordo com o fornecedor. Ele vai poder firmar um acordo com o fornecedor. Nesse acordo, eles vão poder determinar, vão poder prever a diminuição da reparação dos danos. Percebe? Então, o consumidor e o fornecedor fazem um acordo, por exemplo, diminuindo o preço de um produto, em troca da desnecessidade de reparação total dos danos. Então, imagina, por exemplo, o seguinte. Imagina que eu sou um consumidor, pessoa jurídica, e eu trabalho aí distribuindo bebidas, né? Eu trabalho, vamos supor, aí num ramo de distribuição de bebidas, de refrigerantes, né? E aí, por exemplo, eu faço um acordo com o fornecedor dizendo assim, olha, o meu fornecedor, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar de você uma determinada quantidade de bebidas, tá? Vou comprar aí um grande lote de refrigerante, vamos imaginar. Então é o seguinte, como eu vou comprar esse lote grande, como eu vou comprar muitos produtos, nós vamos fazer um acordo. Você vai diminuir o preço desses produtos para mim e, em contrapartida, eu abro mão da reparação integral dos danos. Veja, não é que eu vou abrir mão da totalidade da reparação dos danos, mas nós podemos acordar que essa reparação de danos ela não vai ser integral. Né? Então, se porventura eu sofrer algum dano oriundo, né, proveniente daquela relação de consumo, eu não vou exigir a totalidade da reparação, em troca de você me fornecer produtos com um preço mais baixo. Tudo bem? Então, essa é a exceção que o CDC admite ao princípio da reparação integral dos danos. Mas não é só, né? Não é só. Porque no âmbito das relações de consumo, nós também podemos ter o dano moral, né? O consumidor, ele pode sofrer danos de ordem patrimonial, mas ele também pode sofrer danos de ordem moral. O dano moral, ele consiste aí na ofensa a um direito da personalidade. Direito da personalidade. Os direitos da personalidade são aqueles que estão previstos entre os artigos 11 a 21 do Código Civil, né? Então, eles são tratados lá na parte geral do Código Civil. Direitos da personalidade, como o próprio nome já fala, né, são aqueles direitos que são inatos, são inerentes à personalidade humana, como, por exemplo, o nome, a imagem, a honra, né, dentre outros. O dano moral nada mais é do que uma ofensa a um desses direitos da personalidade. Há quem diga, né, que o dano moral ele é especificamente uma ofensa à honra da pessoa. Mas aqui a gente trabalha com uma visão mais ampliada, né, de que dano moral seria qualquer ofensa a um direito da personalidade. A reparação de danos morais, a reparação dos danos morais, ela é um direito previsto constitucionalmente, né? Então nós temos a reparação prevista no artigo 5º em dois incisos, o inciso 5 e o inciso 10 do texto constitucional de 88. Então o direito à reparação de danos morais é um direito constitucional. Essa reparação de danos morais, ela tem o que nós chamamos de dupla função. Entre outras palavras, ela serve para duas coisas. Essa dupla função, ela pode ser uma função compensatória,
Mas nós também podemos ter a chamada função punitiva. Então, a reparação pelos danos morais, ela tem dupla função, função compensatória e função punitiva. A função compensatória é uma forma de você compensar aquele dano. Por que nós dizemos que é uma compensação? Porque o direito da personalidade, nós não conseguimos precificá-lo, nós não conseguimos valorá-lo. Então é aquela ideia, né? Quanto vale a honra de uma pessoa? Quanto vale a imagem de uma pessoa? Quanto vale o nome? Enfim, são direitos que é praticamente impossível nós precificarmos. Então não dá para nós falarmos efetivamente numa indenização, numa recomposição completa do patrimônio. Então a doutrina prefere falar aí numa compensação. Você compensa aquele dano. Olha, eu causei um dano à sua honra, por exemplo, mas eu vou compensar. Tudo bem? Eu sei que eu causei esse dano, mas eu vou tentar compensar, tá? Uma indenização. E a função punitiva, que alguns tratam aí como sendo uma função educativa, é aquela ideia de você punir o ofensor para você educá-lo, para que ele não venha a praticar novamente aquele dano, aquela conduta. Tudo bem? Então a função compensatória, essa ideia de você indenizar para tentar minorar o dano causado, esse dissabor ocasionado, e a função punitiva é a função que busca, digamos assim, tentar educar o sujeito para que ele não pratique atos novamente daquela natureza. Sobre o dano moral, é muito comum nós termos no âmbito do direito do consumidor o chamado dano moral presumido. Então é muito comum nós falarmos em dano moral presumido. Até muda de cor, porque este dano moral é conhecido como dano moral in re ipsa. É uma expressão extremamente utilizada não só pela doutrina, mas pela própria jurisprudência. O dano moral in re ipsa é o dano moral presumido. Nesse dano moral presumido é interessante porque nós temos a necessidade apenas de provar, então prova-se apenas a prática do ilícito. Você prova, melhor dizendo, você prova apenas a prática do ilícito. Você não precisa provar que efetivamente você experimentou um dano. Não, você prova apenas que o ato ilícito foi praticado. Então, o exemplo mais citado pela doutrina é o caso da inscrição indevida. Inscrição indevida no SPC, no Serviço de Proteção ao Crédito. Então, é a inscrição indevida do nome do consumidor na lista de devedores do SPC. Então, se alguma empresa, uma empresa de telefonia, uma empresa de energia elétrica, empresa de água, por exemplo, ela inscreve o seu nome indevidamente no SPC, no Serasa, você automaticamente tem direito a um dano moral. Esse é um caso típico de dano moral in re ipsa, porque na ação de indenização, você não precisa provar que você sofreu um dano efetivamente. Eu vou provar que eu fiquei abalado. Não, você não precisa. A única prova que você tem que fazer é que, de fato, a empresa colocou teu nome lá. Indevidamente, Indevidamente. Então, você faz essa prova, você tem direito ao dano moral. Tudo bem? Ainda falando sobre dano moral, nós temos, em direito do consumidor, uma discussão muito forte sobre a possibilidade de dano moral coletivo. Na bem da verdade, a discussão acerca do dano moral
coletivo, ela não é uma discussão que está adstrita, que está presa apenas ao direito do consumidor. Na bem da verdade, todo o direito coletivo, toda a parte de direitos difusos e coletivos discute sobre o dano moral coletivo. Um outro exemplo, né, fora do direito do consumidor de dano moral coletivo, são os danos ambientais. Isso é um dano moral coletivo, né? Muitos autores, muitos doutrinadores, eles sustentam que não existe dano moral coletivo, tá? Só que o que acontece? O STJ e a doutrina majoritária, o STJ e a doutrina majoritária, eles entendem que há sim, que é possível dano moral coletivo, com base naquilo que está previsto no artigo 6º, inciso 6 do próprio Código de Defesa do Consumidor. Ok? O que o STJ diz é o seguinte: olha, existe dano moral coletivo? Sim. O que precisa é haver a comprovação de dois requisitos. Dois requisitos. O primeiro requisito é aquilo que o STJ chamou de razoável significância do fato. Razoável significância do fato. E o segundo é o requisito que ele chamou de repulsa social. Então, esses dois requisitos aqui, eles foram previstos, né, foram estabelecidos pelo STJ como requisitos para que haja a caracterização, a configuração de um dano moral coletivo. Dois exemplos que nós podemos citar o exemplo envolvendo a comercialização de leite com vício de qualidade, né? O assunto vício de qualidade nós vamos estudar posteriormente, mas enfim, seria o leite estragado, leite ruim para comercialização. E um outro exemplo seria a divulgação de publicidade ilícita de cigarros. São dois casos, dentre vários outros, né? Mas são dois casos em que o STJ efetivamente se pronunciou, enfrentou o tema e reafirmou seu posicionamento no sentido da existência de dano moral coletivo. Tudo bem? E para a gente fechar efetivamente o assunto referente ao dano moral e a sua indenização, eu queria só que você soubesse de algumas súmulas do STJ. Então eu vou citar aqui algumas súmulas, todas elas do STJ, tá? Para que você conheça alguns posicionamentos sumulados do STJ. A primeira delas é a súmula 370. A súmula 370, ela trata do famoso cheque pré-datado. Cheque pré-datado ou, como alguns preferem, pós-datado. Tanto faz, né? Questão na prática, tanto faz. É uma questão terminológica apenas. Por que essa súmula 370 ela trata de cheque pré-datado? Porque ela diz assim, que caracteriza o dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Então essa súmula 370, ela é muito importante, porque ela diz assim, olha, meu amigo, você não é obrigado a aceitar o cheque pré-datado. Mas a partir do momento que você aceita o cheque pré-datado, você não pode apresentar, não pode depositar esse cheque em data antecipada àquela colocada no cheque. Então, se o cheque está para o dia 10, você não pode ir no banco e depositar o cheque no dia 5. Se você fizer isso,
dano moral em favor do emitente do cheque. Tudo bem? Então tem que ter muito cuidado com isso. Cheque pré-datado, só na data. Tudo bem? Só apresenta lá no banco na data marcada. Se apresentar antes, caracteriza dano moral. Outra súmula também importante é a súmula 385. Essa súmula 385, ela trata sobre anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito. Vou colocar aqui SPC, tá? Só para abreviar. Então, a súmula 385, ela diz assim que a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não gera dano moral, quando pré-existente legítima inscrição. Tudo bem? Então, o que acontece? Você tem o seu nome, né, explicando aí essa súmula, você tem o teu nome inscrito no SPC, tá? Só que essa inscrição, ela é legítima, tá? Essa inscrição, ela é legítima. Então, o teu nome tá no SPC porque você não pagou, etc. Então, tá lá legitimamente. Pois muito bem, passa um tempo, uma outra empresa, ela coloca o teu nome no SPC, por outro motivo, tá? Então, vamos imaginar que a primeira inscrição era uma inscrição porque você não pagou tua conta de celular, vamos imaginar. Então, tá lá no SPC. Passa um tempo, vamos supor que a companhia de energia elétrica inscreve também o teu nome no SPC. Só que essa segunda inscrição, ela é ilegítima, porque você pagou. Tudo bem? Você pagou. Então a empresa, ela errou ao colocar o teu nome no SPC. O que a súmula diz é o seguinte, olha, para essa segunda inscrição, que é indevida, né, essa anotação irregular, dela não cabe dano moral, tá? Por que dela não cabe dano moral? Porque você já tinha outra inscrição legítima pré-existente, tá? A única coisa que você vai poder pleitear, que você vai poder pedir em relação a essa inscrição, essa segunda inscrição indevida, é o direito ao cancelamento, ou seja, você vai ter direito de requerer que o teu nome seja tirado de lá, tá? Mas dano moral não vai caber. Outra súmula importante é a 387. Essa súmula 387, ela diz que é possível, é lícita a acumulação de dano moral com dano estético. Então, numa mesma ação que você esteja pleiteando indenização por dano moral, você pode pleitear o chamado dano estético, que é aquele dano, o próprio nome é autoexplicativo, né? É o dano que causa desculpe a repetição, mas causa um dano à sua imagem estética. Então, exemplo, eu vou experimentar um cosmético, né? Eu vou passar um produto no meu rosto à base de ácido. E aí eu passo esse produto, né? E esse produto ele me dá uma reação, porque vamos supor que o produto estivesse estragado, né? O produto estivesse aí vencido, vamos supor, e foi posto indevidamente em comercialização. E aí isso me gerou um dano, eu fiquei com uma mancha no rosto, né? Eu posso pleitear dano moral por causa do meu abalo psicológico, né? Meu dano aí à minha imagem, à minha honra. E eu posso pleitear o dano estético também, fiquei com uma mancha no rosto. Então isso aqui, o dano estético, ele é muito comum, principalmente em se tratando de ações que tratam sobre modelos, pessoas que ganham a vida com a própria imagem, com o próprio corpo. Então o STJ ele diz, pode na mesma ação acumular os dois. E a última súmula que eu queria conversar é a súmula 388, que diz que a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Então, indevida
devolução. Indevida devolução de cheque. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Então, eu dei um cheque, esse cheque meu voltou. O banco disse assim, olha, esse cheque voltou, esse cheque ele não tem fundos. E, na verdade, o cheque tinha fundos. Dano moral. Eu posso entrar com dano moral, tudo bem? Esse é entendimento sumulado aí, súmula 388 do STJ. Tudo bem? Então aqui a gente encerra o nosso bate-papo falando sobre dano moral, dano coletivo e sua respectiva indenização no âmbito do direito do consumidor. Com isso, meus amigos, estamos quase terminando o ponto referente aos direitos básicos do consumidor. Vai ficar faltando mais um vídeo sobre esse tema, mas no próximo vídeo a gente encerra esse ponto aí do nosso curso e avançamos para a unidade 4, capítulo 4 do nosso curso, onde nós vamos trabalhar a estrutura da relação de consumo. Até lá!